Estamos começando a nossa live de hoje. Eu agradeço 644 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da visão que nós temos analítica, sempre analítica, histórica, propositiva. Indique o canal a um amigo, um amigo. É muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar os sininhos, que são as notificações. Coloque like no que vocês gostarem. Utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Né? Lembro que nós estamos postando, fizemos uma excelente entrevista hoje à tarde, e está ainda entrando amanhã logo cedinho, com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Tudo indica, né, que ele será até candidato ao governo de Minas Gerais em 22, mas nós discutimos mais a questão da prefeitura, tal, a situação que o Brasil vive hoje. É uma boa conversa com um político muito importante que foge um pouco daquele esquema tradicional dos políticos mineiros, inclusive, pela longa tradição que Minas tem na política brasileira, especialmente na política republicana. Né? Lembro também que nós criamos o clube de membros. Está escrito seja membro, clique ali que tem um conteúdo exclusivo que a gente faz justamente para os membros do clube de membros. Tenho certeza que vocês vão gostar. Né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @MarcoAntônio Villa, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br, vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. E eu acho que os 3 cursos dialogam entre si e ajudam, creio, na minha interpretação, a entender um pouco a complexidade da crise que nós vemos hoje aqui no Brasil. Né? E lembro, por fim, dá uma olhadinha lá no Instagram da minha mulher, que é bem bacana, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, vamos lá, acompanhando a sessão da CPI, desde cedo, lendo, né? Agora, tem algumas questões que eu queria falar antes para a gente dar uma amarrada. Primeiro, vejam que bolsa caiu, dólar subiu. Quem está ganhando? Rentistas, não aqueles bancos que têm história no Brasil, não é isso, nem aqueles que estão voltados ao desenvolvimento, ao incentivo da expansão do negócio, não estou falando desse, estou falando dos especuladores, e esse senhor Esteves é um deles. Quanto ele não ganhou hoje? Pergunta que eu posso fazer, né? Acho que até agora perguntar não ofende, né? Nessa desvalorização quanto ganhou o Paulo Guedes no offshore lá no exterior, que ele não respondeu até hoje. Perceba, saiu, eu insisto que eu vou ficar falando nas offshore. Cadê ele? Não falou mais nada. Não falou uma vez aqui em português sobre isso. E entrevistado, não chapa branca, né? Aquele pessoal que faz, não. Perguntar, pô, mas e aí? Explica, fala, né? Quanto que não ganharam? Então, é um negócio assim tão terrível a conversa que esse senhor desse banco teve com o presidente do Banco Central. Pô, está falando de juro e câmbio. É que todo mundo quer saber, né? Porque isso tem reflexo direto em diversos setores da economia. Como é que isso vai ser gerado? Isso é um absurdo. Tem coisas que eu tinha conversado já outras vezes, isso não pode, há uma incompatibilidade legal nesse tipo de conversa. Isso não pode ocorrer em hipótese nenhuma. E já está quase saindo do principal assunto, caindo no esquecimento demais. Esse senhor Esteves foi preso, mas no Brasil parece que ser preso é legal. Logo, logo, prisão vai ser motivo de você colocar no seu LinkedIn. É isso. LinkedIn, fui preso. Oh, que legal, fui preso. É incrível, as pessoas são presas, faz tudo numa boa. Né? É inacreditável. Ele virou uma espécie de sucessor, não sei, é o manda-chuva aqui do Brasil. É inacreditável o momento que nós estamos vivendo. E ele vende um poder que, na prática, ele não tem. E um poder financeiro que ele não tem também. Ele produziu até hoje o quê? Um alfinete? Nada, fez nada. É inacreditável que nós temos. Quando eu dei aquela explosão ontem aqui e no outro espaço lá no UOL também, é um negócio assim incrível. Ninguém fala nada. E você vai ver, daqui a alguns dias, já esqueceram das offshore há cerca de 20 dias, ninguém lembra mais. E assim vai indo. O brasileiro, voltamos a Kate Lira, com todo respeito a ela, né? Voltamos, o brasileiro é tão bonzinho, né? Tão bonzinho, e a vida segue, né? Mas acho que agora esse pessoal vai colocar no LinkedIn, fui preso, deve ser alguma coisa que levanta o teu astral. Você pode colocar a tua formação profissional, onde você trabalhou, etc. Mas fala que foi preso, parece que isso é melhor. Isso é uma espécie de medalha, de condecoração. Tristes tempos que estamos vivendo. Não vou falar aquele teste na língua portuguesa do livro do Cabreira Infante, né?
Tristes Tigres, precisa falar devagar para não falar, né? Cabreiro foi um grande escritor cubano, vou ver grande parte da vida no exílio, né? Mas vamos lá. Há uma outra questão que eu queria destacar também, antes de entrar na questão da CPI, a suspensão do Bolsonaro do YouTube. E isso é visto como algo absolutamente natural. É uma vergonha, vocês imaginam isso no mundo inteiro? É uma humilhação nacional do Brasil, porque ele é um marginal, um homicida, um homem desclassificado, de submundo, sócio de criminosos, não sei nem se participou nas ações do escritório do crime, mas sócio ele era, isso de forma inegável. Basta acompanhar toda a história das rachalinhas do Rio, a primeira mulher do Adriano, a mãe do Adriano, a invasão, a construção daqueles prédios, né? Tudo aquilo, se mexer um pouquinho, é só querer investigar a quadrilha Bolsonaro, vai todos para a cadeia, nós sabemos. Né? O segundo casamento, aquela senhora incrível do bombeiro, que apagar o fogo, né? É um negócio inacreditável. E a mulher está circulando por Brasília. E pôs um laranja como dono da mansão. E ninguém fala nada. É Brasil, veja isso. É inacreditável. E a suspensão do YouTube por notícias falsas, quer dizer, isso aqui em outras épocas, quando o Brasil, era impeachment. Porque, na verdade, ele fez associação entre a Covid-19 e o vírus da AIDS. É um negócio absurdo, absurdo. Não é um homem cruel, ele é um homem cruel, um homem mau, é um homem indigno de ser presidente da República, é um ladrão, numa linguagem mais vulgar, é ladrão, porque peculato, ele desvia o dinheiro público, de forma organizada, formação de quadrilha e lavava o dinheiro, só aí tem 3 crimes. E fora o que ele fez, fora, com todas as aspas, na pandemia. Então, queria só registrar isso, enquanto nós falamos de passagem. Tem uma outra coisa que é incrível no noticiário para a gente pensar. Eu ia até pegar meu livro sobre o governo Collor para mostrar aí, mas vocês clicam, Marco Antônio Villa, Collor presidente, aparece aí a capa do livro, está em todo lugar e tal. É curioso, porque São Paulo virou uma terra de ninguém. Então, quem não consegue ser candidato por outros estados, vem para onde? São Paulo, porque são 70 cadeiras de deputado, acha que aqui é mais fácil. Então, tem, desde o Eduardo Cunha, que diz que quer ser candidato por São Paulo. Primeiro, se vê se legalmente ele tem condições para tal, e não tem, no momento. Mas diz que quer ser candidato por São Paulo. Já temos o Dudu Bananinha, que nunca foi alguém vinculado a São Paulo e não mora em São Paulo. Eu desafio o Bananinha a dizer onde ele mora, com a sua mulher, onde tem vida social, né, Bananinha? Bananinha é idiotia em pessoa, que ele se julga intelectual. Se ele cai de 4, ele não levanta nem com guindaste. Mas vamos em frente. Outros que acham que São Paulo virou terra de ninguém. Eu fui anotando hoje, só no noticiário, Capitão Tarcísio, diz que o Bolsonaro quer lançar o governo do Estado aqui. Capitão Tarcísio é outro falastrão, que inaugura ponte de madeira de 20 metros, asfalto de 20 quilômetros, né? Recapear o asfalto, tudo é um enganador. É o Pacheco do Ministério da Infraestrutura. Tem o Pacheco Mor, que é o Paulo Guedes, e seu imenso talento, lá do Essa de Queiroz, né? É o Tarcísio. Diz que pode ser candidato por São Paulo. Mas quem é Tarcísio? Que ele conhece de São Paulo também. Aí tem um cangaceiro que protege o Bolsonaro, daquela turma de cangaceiro, que também diz que lançou sua candidatura aqui no litoral paulista, tinha 2 dúzias de pessoas, gastou um dinheirão, cangaceiro. O que é esse deputado federal cangaceiro? Mas o que o cangaceiro tem a ver conosco? Quando eu falo que conosco, entenda-se, não os que nasceram em São Paulo, não é nada, mas que tem vida política em São Paulo. O Jânio Quadros não era paulista, mas fez a política em São Paulo, e foi presidente da República. Fernando Henrique Cardoso não é paulista, mas fez sua vida política em São Paulo e foi presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva não é paulista, mas fez política em São Paulo e chegou à presidência da República, né? Perfeito? Eu não tô, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ou seja, eu estou querendo justamente falar que são aproveitadores, né? Que vem aí, aparece, e estão falando até que o Sérgio Moro podia ser candidato ao Senado por São Paulo. Eu presumo que nunca tenha passado isso pela cabeça dele. E aqui, né? Que isso é um absurdo também, que ele também não tem vinculação nenhuma com o Estado de São Paulo, né? Então, é engraçado isso daí quando você... Aí me lembrei de um fato, pra vocês entenderem, isso daqui é tudo balão de ensaio, não acredito. Em 1991, está no meu livro sobre o governo Collor, ia ter o plebiscito em 93 do parlamentarismo, que seria dia 7 de setembro, que acabou sendo o dia 21 de abril do mesmo ano, naquelas histórias, não vou dissertar sobre isso, agora nesse momento. Aí, em 91, começaram a falar o seguinte, que ele era parlamentarista do Collor, e que ele ia apoiar o plebiscito em 93, até então era 7 de setembro, em defesa do parlamentarismo, aí ia renunciar à presidência da República após a aprovação do parlamentarismo, para, em 1994, ser candidato a deputado federal e escolher que estado ele quisesse ser candidato a deputado federal, não necessariamente Alagoas, porque ele eleito seria primeiro-ministro do novo governo que ia se constituir. Era isso.
né? E ficaram falando isso um tempão, não, porque ele vai fazer isso. Aí ele deixa de ser chefe de Estado, vai ser chefe de governo, e vocês sabem que no parlamentarismo a Câmara Baixa é onde se apresenta o programa e é onde o governo se sustenta. Câmara Baixa é a Câmara dos Deputados. Entendido? 1991, está no meu livro. Né? Tudo falado. Era um absurdo, porque eu lembro que, eu falei, mas na época, depois como pesquisador, claro, eu já sabia o que tinha acontecido, mas vivendo aquilo, eu falei, de onde que tiraram isso? Né? Que, pô, com aquele fracasso do plano Collor 1, do plano Collor 2, aquele caos no país. E mesma coisa agora, esses nomes, Moro, Eduardo Cunha, o cangaceiro que fica ao lado dele, do Bolsonaro, Capitão Tarcísio, etc. É tudo papo furado, né? do Bananinha, e tudo seria tudo papo, porque aqui ficou uma terra de ninguém. Por quê? Porque o Estado deixou de produzir lideranças. Eu pergunto para vocês, cite 5 grandes deputados federais de São Paulo entre 70? Não tem, né? Não tem. Entre 70 deputados. Os 3 senadores para São Paulo, essa CPI, que eu fui que criei, falei, a CPI mais importante do século XXI, no mínimo, da história do Brasil republicano, quem falou fui eu. Agora todo mundo repete, fico satisfeito, CPI histórica, que não ia acabar em pizza, como eu disse. E vocês são testemunha, lá atrás, há 5 meses e meio atrás. Foi aqui nesse espaço. E todo mundo dizendo, não vai dar em nada, lembra? Agora eles falam outra coisa, com a maior cara de pau, com a maior cara de pau. Então, o que chama atenção quando a gente vê todas essas coisas é que aqui os 3 senadores de São Paulo não tiveram participação nenhuma na CPI. Os 3 de Minas e os 3 do Rio, os 3 principais estados, em população e presença na economia nacional. 0. São Paulo, o maior estado da federação, que tem o PIB maior que a Argentina, a maior população, o maior número de infectados, o maior número de óbitos. 0 na CPI. 0, 0, 0, 0, 0, né? O que faz eu não esperava, lá não esperava que os senadores de São Paulo, independente se estavam adoentados ou licenciados, tira a licença e o sujeito licenciado vai lá e fala, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? E outros estados, isso foi muito importante, a CPI apresentou para o Brasil brilhantes senadores. Então não joga o bebê água suja do banho fora, não, porque teve senadores que a gente tem que tirar o chapéu. O que hoje eu vi até no final, antes teve algumas interrupções da sessão, por causa do almoço e a sessão do Senado, e depois eles voltam. Um deles, o senador Fabiano Contarato, mas não só, né? O Randolfo Rodrigues era mais ou menos conhecido, hoje é hiper conhecido, o senador Omar Aziz no Brasil inteiro não era tão conhecido, hoje é super conhecido. O senador Alessandro Vieira também era um desconhecido, hoje é super conhecido. Só para citar alguns, o senador Otto Alencar, da Bahia, as pessoas não conheciam do Brasil. Sinceramente, eu digo para vocês que eu acompanhava assim, mas eu não sabia direito, tinha visto, ele não sabia direito. Ele tinha uma longa vida na Bahia, mas política, entenda-se. E apresentou um grande senador, e a bancada feminina lá, a Simone Tebet, ela deu show, e as outras senadoras que foram tão importantes. Então, nesse sentido, a CPI foi muito, 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 muito importante, né? Tem uma outra coisa aqui, essa eu vou ler antes de entrar, o Globo. Maquiador admite que Michele Bolsonaro e ministros deram carona em voo da FAB. Tem um maquiador, um sujeito patético, né? Um tal de, nem vou falar o nome do cidadão, me mostraram depois o Instagram do indivíduo, é uma coisa assim, não dá, nem tem nem sem comentários, né? Diz a linha fina, Agostinho Fernandes, que conheceu a primeira-dama por meio do Instagram, costuma dizer que o presidente Bolsonaro o adotou. A primeira-dama usou o avião do governo para ir votar na festa ao lado de ministros e parentes. Então, tem quase que uma dúzia de pessoas que usaram a FAB. Agora, a FAB não tinha condições de levar cilindro de oxigênio para Manaus, e as pessoas morreram. Mas ela cede o avião por uma caterva como essa, né? Como diria a doutora, a socióloga Florinda, a grande socióloga mexicana, dona Florinda, essa gentalha, né? Está aqui. E tem a matéria toda, ele foi arguído pelo repórter, citando o Globo como fonte, né? E ele ainda tira o maior sarro, sim, de mim, de você, de todos nós, né? Ele está recheado de fotos, toda a matéria, e ele diz o seguinte, que se quiser ele ensina para as pessoas como é que se faz para pegar a carona da FAB, né? Só que não foi uma carona, foi algo planejado, né? Da vinda, aí a Micheque, que não explicou o dinheiro do Queiroz na conta dela, etc, etc. E é um negócio assim, e um pessoal, uma caterva que estava lá nessa festa aqui em São Paulo, uma caterva, né? Uma caterva, tal, e que estão sempre
e com qualquer governo, eles querem ter algum tipo de poder, e é um pessoal rastaquera. A minha definição é boa, o pessoal repete aí, né? Mas me imputa a minha, é verdade, eu que criei, né? Elite rastaquera, é perfeito, que é esse pessoal que estava lá no Itaim gastando um dinheirão, né? E aí toda a festa que foi dada, e ele gozando ainda, esse Agostinho, esse cidadão, dizendo o seguinte, olha, outro irrelevante que fica na internet choramingando para obter a atenção das pessoas. A única coisa relevante que você fez até hoje foi traduzir o cardápio, diz de uma moça lá, etc. Tal. Procure no Google como se alistar de carona em voo da FAB. Ainda dá uma gozada. Sabe por quê? Tudo isso, sabe o que vai acontecer? Nada, nada. O brasileiro é tão bonzinho, né? Nada, isso aqui vai ficar elas por elas. Ninguém vai estar nem aí, vai investigar. Você pode tirar o cavalo da chuva, que isso não vai ocorrer. Agora, claro que o grande fato do dia é a CPI, né? Brilhante CPI, e os crimes, né? De Bolsonaro, só do Bolsonaro, epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, né? Emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crimes contra a humanidade nas modalidades de extermínio, perseguição e outros atos desumanos, crime de responsabilidade devido à violação do direito social, crime de responsabilidade devido à incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo. Isso aqui é a Lei 1079, 10 de abril de 1950. Eles vão entregar o relatório para o presidente da Câmara. Sabe o que vai fazer o Arthur Lira? Vai engavetar. Vão entregar ao Procurador-Geral da República. Aí é uma estratégia legal de não ficar na dependência do senhor Aras. E vão entregar às Assembleias Legislativas de alguns estados, ao Tribunal, ao Ministério Público de vários estados, ao Ministério Público Federal, mas tentando ter, e ao Supremo, porque o Aras vai engavetar. E o trabalho realmente feito pela comissão foi um trabalho brilhante, todos estão de parabéns, e, olha, e aguentando provocações, né? Hoje eu fiquei muito atento quando o criminoso Flávio Bolsonaro, que faz parte do crime, cujo chefe é o pai, Jair Asmodeu Bolsonaro, se ele ia fazer daquelas cenas, acabou não fazendo, falou um monte de bobagens, tal. É um criminoso, como todos nós sabemos, um marginal, né? Agora, o levantamento de indiciados está perfeito, os crimes atribuídos também perfeito, sem tirar nem pôr, tudo que foi, todo o trabalho feito pela CPI. Eu espero poder ter esse em forma de livro, que eu acho melhor do que ler no computador, e eu tinha apresentado a senadores, na mesma entrevista, tem isso, com os senadores do CPI, depois de aprovado, evidente, publicar em forma de livro, né? Um dos senadores prometeu que ia me entregar vindo a São Paulo, acho que está até numa entrevista, se não me engano, nossa, acho que foi o senador Omar Aziz, não me lembro muito bem, se eu estiver errado, peço desculpas, mas acho que foi ele, e aí esse documento agora você colocar na justiça, porque nós não queremos vingança, queremos justiça. Quer dizer, é aquela história, o desejo da justiça não pode se sobrepor aos caminhos do direito, à racionalidade do direito, se assim preferir. Isso até na excelente conversa do Dr. Fábio Tofik com o Michel German lá, está muito bacana a nossa discussão. Eu chamei de debate, é um bate-papo de gente muito inteligente. Eu só fui passando a bola e eles é que fizeram uma exposição excelente, os dois convidados e tal. Então, esses são os crimes. Agora passa pelo Ministério da Saúde, passa pelo Palácio do Planalto, vários indiciados, passa por supostos cientistas que não eram médicos, os doutores Mengueles aqui do Brasil. Eu fui o primeiro a falar isso, então eu estava lendo, inclusive citei ontem um trechinho até, né? É incrível, né? Eu tenho aqui belos livros, um dia eu preciso falar sobre isso, tudo começa isso na Alemanha em 33, muito antes de começar a guerra, 1º de setembro de 39. Como é que foi esse processo, excluindo os portadores de necessidades especiais, matando, como você tem todo um processo feito na Alemanha, um negócio assim horroroso, com a participação da comunidade médica, claro que não são todos médicos da Alemanha nazistas, fizeram isso, evidente, e depois como eles exportam, entre aspas, essa ciência, e todos os testes que eles ficam científicos, e o Dr. Mengele vai fazer isso em campos de concentração, né, com os judeus, né, para baixa temperatura, alta temperatura, injetam remédios para ver a eficácia, vão fazendo tudo aquilo, é uma barbaridade, né, tudo aquilo. Então,
o que nós estamos vendo aqui, o crime de responsabilidade isso daqui é impeachment, né? O crime contra a humanidade, aí certamente o Tribunal Penal Internacional de Haia tem de levar a Haia, eu acho isso politicamente, pode ser que juridicamente, porque demora alguns anos, não é? A doutora Silvia Steiner explicou no nosso canal, pode assistir, né? Não é pim-pam-pum, demora um pouco, mas é importante a questão política, do mundo conhecer o que esse criminoso fez conosco, porque ele queria a sua morte, não esqueça disso, ele queria que você morresse, ele queria que eu morresse, ele queria que nós morrêssemos. Não esqueça isso, ele conspirou contra a nossa vida. É um assassino, é um homicida, é um homem perigoso à ordem pública, e a justiça vai ser feita. Pode demorar quanto for, mas temos de colocar ele na cadeia e toda a sua quadrilha. É bom ele já ir se acostumando com o Bangu 8. Nós não podemos deixar isso passar, mas em hipótese nenhuma. Enquanto a CPI estava fazendo hoje essa discussão, ele foi lá para a divisa com a Venezuela, a fronteira, melhor dizendo, que entre países é fronteira, entre estados é divisa, né? Em Roraima, estava lá gravando, queria gravar um vídeo com crianças lá para falar o que significa o socialismo do Maduro. Primeiro, na Venezuela tem tudo menos socialismo, né? O que tem é o velho caudilismo latino-americano corrupto e assassino, com Chávez e com Maduro. É isso, ponto. Aquela não tem nenhuma estrutura do que é chamado poder socialista. E basta ver como os ricos da Venezuela continuam muito bem de vida, né? É incrível quando você começa a ver o outro mundo que tem Caracas, não a Caracas da miséria ou da corrupção do governo Maduro, como que você tem o andar de cima que sobrevive muito bem na Venezuela, e parte desse andar de cima acabou indo para os Estados Unidos e parte ficou na Venezuela. Mas ele está lá fazendo essa palhaçada hoje. Ele já tinha feito aquela palhaçada na quinta, não haverá mais a live de quinta, eu presumo. Tem gente que não vai ter o que perguntar na quinta-feira, vai ter que mudar a programação, né? Mas tinha aquela coisa patética, aquelas pessoas, aquela caterva, né? Gente baixa, né? Aquelas pessoas que iam, vocês têm aqui no meu canal todo o registro, que é um pessoal horroroso, 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 né? Inclusive, ele podia agradecer o presidente Maduro, né, com todos os problemas, sabe que vocês que me acompanham, que eu quero distância dessa turma, mas eles encaminharam oxigênio para Manaus, algo que o governo brasileiro não conseguia fazer. E não recebeu nenhum muito obrigado. Ao contrário, ele continua insuflando a queda do regime na Venezuela e lá na fronteira. Né? Ele quer desviar o assunto, é sempre assim, privatização da Petrobras, o problema na Venezuela, ele vai tentando esconder o caos social, a bolsa desabou, dólar disparou, muita gente ganhou, muito desses especuladores, Paulo Guedes ganhou muito, né? Eles estão tudo ganhando, eles não estão nem aí, eles não estão nem preocupados com o lixo, com a tragédia, as pessoas abrindo saco do lixo para fazer banquete, não é do Platão, o banquete do Bolsonaro é no lixo, é no lixo. É isso que nós estamos assistindo. Mas, até agora, a resposta política é tímida. Creio que o relatório da CPI deve deflagrar esse processo, né, de reumanização do Brasil. O Brasil precisa voltar a ser Brasil, esse processo. Eu espero. Por outro lado, tem várias ações que estão correndo no STF e no TSE. E, em relação ao inquérito das fake news, aí devemos muito ao ministro Alexandre de Moraes. Creio que ele vai continuar nesse processo. E aí a situação vai ficar cada vez pior do Bolsonaro e de sua quadrilha. A CPI teve um papel, portanto, fundamental. Eu vou entrevistar nessa semana e na próxima, eu quero voltar a conversar com os membros da CPI, tanto com o presidente Omar Aziz, o vice Randolfo Rodrigues, o relator Renan Calheiros e os outros, Fabiano Contarato, Alessandro Vieira, foram todos entrevistados no nosso canal, Rogério Corrêa, a Elisiane Gama, Simone Tebet, está tudo no nosso canal. Esse canal aqui dá para fazer a história do desastre bolsonarista. Nós temos o canal aproximadamente com movimento mesmo há cerca de 2 anos, mas temos já um número, 644 mil inscritos, e estamos chegando a 118 milhões de visualizações, tudo graças a vocês. E temos a história do Brasil em tempo real, né? em todo o meu canal. Então, isso hoje foi importantíssimo, importantíssimo. Ali apontou a CPI quem é o principal responsável? O criminoso Jair Bolsonaro, sem tirar nem pôr. Então, e eu acho que isso foi a relevância aí do tudo que eu assisti. Apareceu outra vez, foram lembrando o caso de Manaus, eu não consigo me conformar do que aconteceu em janeiro desse ano, né? Para alguns isso já parece coisa da Idade Média, nem lembram, né? Mas eu sempre insisto que aqui é o canal da lembrança, aqui não é o canal do esquecimento. É isso.
Hoje uma intervenção um pouco mais breve em relação às tradicionais, porque eu tenho de acompanhar ainda os trabalhos ainda de Brasília, né? Mas voltaremos amanhã discutindo outras questões, claro. Lembrar que nós temos a postagem do bate-papo muito legal com o prefeito Alexandre Calil, e temos já 3 entrevistas marcadas com gente de primeira, muito legais, inclusive com pesquisadores acadêmicos, né, discutindo questões que vão desde a concentração de renda, aqui passando por uma análise mais de entender democracia e arbítrio no Brasil, como é que é esse confronto ao longo, especialmente, da história do Brasil republicano. Então, é isso por hoje, ficamos nisso. Agradeço a todos vocês que estão entre os 644 mil inscritos no meu canal, e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, indique a um amigo. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é o sininho, coloque like no que vocês gostarem, e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro também que nós postamos a entrevista do prefeito Alexandre Calil de BH, destaco o nosso clube, seja membro, clique lá no Seja Membro da nossa comunidade, é muito legal, é um material exclusivo que eu vou produzindo durante o mês e a gente vai postando. Tenho certeza que vocês vão gostar, né? Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @MarcoAntônio na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. Falei do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, por hoje ficamos assim, e amanhã, então, temos esse encontro aí um pouco mais extenso, vou me permitir, fazendo o balanço das principais notícias e, claro, de toda a repercussão do relatório da CPI, toda essa discussão sobre crimes e os indiciados. Nos encontramos amanhã, então. Até!